de teoria. Então você precisa, querendo ou não, você é obrigado a saber a parte teórica. Então, às vezes, o aluno fica assim, mas eu tenho que saber teoria, eu tenho que estudar a teoria, não sei se você sabe, mas física é isso. Física, a matemática é só uma ferramenta para a física, assim como o português é uma ferramenta para a física, né? A interpretação é uma ferramenta para a física, a matemática é mais uma. Então, se você fica aí decorando as equações de física sem saber ao certo como aplicá-la, sem saber o que você vai fazer, vai ficar cada vez mais difícil você mandar bem nas provas de física do Enem. Lembrando que é um conjunto, né? Ciência da natureza, física, química e biologia. Então, se você manda muito bem em biologia, mas manda mal em física, você não vai se dar bem na prova de ciência da natureza. E aí, por aí vai embora. Então, a ideia aqui principal é direcionar vocês hoje e falar de um dos assuntos que mais aparecem na prova do Enem. Beleza? E aí, vocês estão no grupo, vocês têm acesso ao meu contato, vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas no momento que desejarem, tá? Eu estarei sempre à disposição. Mas a grande sacada mesmo é direcionar vocês e, com isso, fazer com que vocês entendam, de uma vez por todas, como estudar a física para o Enem, como se preparar de maneira mais eficaz para o Enem, como não perder tempo para o Enem, e, com isso, aumentar a sua nota e, consequentemente, vai favorecer a sua aprovação. Como eu não estou vendo o rostinho de vocês, então eu não tenho a menor ideia se eu tenho alunos conhecidos aqui. Alguém que está aqui presente já foi meu aluno em algum lugar? Só para eu ter uma noção. Ou todo mundo aqui eu sou novidade para todo mundo? Acho que eu sou novidade para todo mundo, né? Que legal, olha, Damiane, que interessante, cara. Que bacana. Que legal, que legal, que legal. A gente fica meio preso, né, no Leonardo lá e no primeiro mundo, aí a gente acaba não tendo contato com os outros alunos de outras instituições e, enfim, é, é uma pena, né? Então, estou aqui justamente para a gente ter esse contato, justamente para mostrar para vocês a física de uma maneira mais relevante. Agora eu vou abrir aqui opa, para dividir com vocês e para que vocês tenham acesso a esse material que só o tablet do Damiani consegue, né, compartilhar, porque quem não tem esse negócio de Apple não consegue, né? Só para quem tem esse trem da Apple. Bom, então deixa eu colocar aqui na tela agora. Aqui. Só um segundo. Bom, de vocês que estão aqui, quantos odeiam física e por quê? Porque com certeza tem muita gente que odeia física aí, né? Não é possível que a galera goste de física. Mas já vi muito sobre sua didática. Valeu, Alice, obrigado. A galera não curte muito a física, né? Normalmente. Olha, segunda matéria favorita. Odeio física, Vitória. Das 5 questões, sempre acerto 3. Queria mais. Não, são 15, tá? São 15 questões de física que aparecem no Enem. Então a ideia é a gente acertar as 15. Temos que acertar as 15. Pronto. Bom, dá para acertar umas 12, 13 aí, porque, né, provavelmente a galera costuma errar porque fica um pouco nervosa, aí costuma errar aqui. Agora eu vou compartilhar aqui a tela pelo computador, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Compartilhar. A galera não gosta. Ai, 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 faz parte. Deixa eu ver se vai aqui.
Pai, esse negócio tá de sacanagem com a minha cara, mas vamos resolver aqui. Pronto, compartilhar. Bom, então aí, estou começando a compartilhar com vocês aí. Só para vocês terem noção já como que funciona a física no Enem, tá bom? Acho que está todo mundo vendo. Prefiro química. Aí. A grande sacada aí agora é vocês entenderem. Tá todo mundo conseguindo ver? Tá de boa? Sim, beleza. Então, olha só. Só para vocês terem noção, coloquei os top assuntos do Enem. E aí, só para vocês terem, né, essa ideia, eletrodinâmica é um assunto que cai pra caramba. Termologia, ondulatória, cinemática. Então, tem aí os assuntos e o número de questões. Isso aí foi uma análise que eu fiz desde as provas de 1998 para cá. Só que mais precisamente essa que eu estou dividindo com vocês, é uma análise de 2016 para cá. Isso é muito interessante que faz com que o aluno tenha um norteador, né, que ele não fique perdido na hora de fazer essa análise aí. E aí, então, daqui nós temos as equações que mais caem. Eu acho que isso aqui é realmente muito importante para todos, né? Isso aqui é realmente algo extremamente importante, porque é a hora que você fala assim, cara, quais são as principais equações? Então, aqui, seria interessante você dar o print nessa tela aí para depois você copiar e ter noção que essas são as principais equações que aparecem na prova do Enem. Isso é, assim, de fundamental importância, tá? Para que você tenha essa noção. E aí tá aí, ó, potência. Cara, potência, ela é a equação que mais cai, não só na prova do Enem, mas em como todas as provas de físicas de todos os vestibulares. Mas por que isso? Porque ela é uma equação que ela envolve vários assuntos da física. Então, térmica, elétrica, ondas, né, cinemática, mecânica, dinâmica e por aí vai embora. Então, é muito importante saber, não existe prova do Enem sem aparecer essa equação ou sem aparecer a física por trás dessa equação. Então é muito interessante você ter essa noção. Aí a gente tem velocidade de onda, velocidade média, que macete, potência elétrica, enfim, nós temos vários tópicos aí para várias equações e vários tópicos associados só para você começar a ter uma noção de um direcionamento inicial para você estudar, tá bom? E aí, aqueles alunos falam assim, cara, Armstrong, mas eu gosto de física ou eu não gosto de física, é possível chutar? Se eu quiser chutar na prova, né? Isso vai ser uma coisa legal para mim? Tem alguma letra que me favoreça o chute? Então, até essa análise eu fiz para vocês na prova de física, e aí o que tem é o seguinte, nós temos aí, né, na hora de fazer essa análise, se tem como, se chutar é uma coisa ok ou não, então eu fiz aí, analisei mais de 419 questões do Enem, né, de 2009 para cá, e olha aí o percentual aí na hora de chute. Olha o percentual aí na hora de chute, olha. A, B, C, D e E. Cara, matematicamente falando, né, não tem uma letra que aparece mais, tá, ou menos. Matematicamente falando, essa margem aí, ela é muito curta. Então, infelizmente, para aquela galera que curtiu, tá, na dúvida, C de Cristo, que aí matematicamente é o que deu um pouquinho maior, porém, não dá para você, né, é uma brincadeira, mas não dá para você levar isso muito a sério, porque não tem uma tendência. Então, você precisa, querendo ou não, estudar, beleza? Então, a ideia aqui é meter as caras mesmo e esquece essa coisa de chutar. Então, nós vamos começar aqui com o material que está disponibilizado aí para vocês. O seguinte, como física térmica é um dos top 3, então eu vou falar um pouquinho dessa física térmica. E, além disso, a ideia principal aqui também é mostrar para vocês a parte teórica, como eu disse, das questões fáceis. 83%, perdão, 83% das questões fáceis do Enem são teóricas. Isso isso é um dado estatístico e, né, você precisa se apegar a esse dado. E aí, desse
principal tópico aí, nós temos transmissão de energia térmica. Transmissão de energia térmica. Não sei se vocês sabem, né? Mas quando a gente fala em calor, por que calor é um assunto que cai tanto na prova do Enem? Porque calor é um dos tópicos que a gente mais fala errado no dia a dia. E se a gente fala mais errado no nosso cotidiano, então é o momento onde o Enem se apropria disso, e aí ele faz as opções, né? E aí você erra, porque você marca uma opção achando que está certa, né? E isso não tem nada pior do que você sair da prova achando que acertou uma questão, sendo que você errou. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, por isso que você precisa saber teoria. Eu falo para os meus alunos sempre o seguinte, nós precisamos saber teoria. A equação, ela vem depois do processo de construção da teoria. Então, você precisa muito saber da teoria. E para começar assim, para você fazer a sua primeira anotação, você precisa saber que calor não é algo que você sente. Calor você não sente, não faz sentido falar isso, porque quando você usa a sensação para medir física, para detectar física, essa sensação pode fazer com que você erre na hora de responder uma questão. Então, de cara logo, as sensações, elas são péssimos indicativos da física. Ah, mas você está querendo dizer que o que eu estou vendo não necessariamente mostra o que de fato está acontecendo? Isso aí. Você pode estar vendo uma coisa, mas de verdade aquilo pode não estar acontecendo do jeito que você está vendo. Por isso que nós temos aí as ilusões de óptica. Ah, então quer dizer que o que eu estou ouvindo não necessariamente é de fato o que está acontecendo? Isso aí. Por isso que nós temos as faixas de frequência dos sons audíveis. Nós não conseguimos ouvir alguns sons, né? Eu, por exemplo, depois dos 40, olha aí, Damiane, eu consigo ouvir uma faixa de frequência sonora muito menor que você. Então, são coisas que acontecem e a gente tem que estar atento a isso. Por quê? Porque isso aparece na prova do Enem. Então, o tato é um péssimo indicativo de temperatura, tá? Então, para a gente começar a falar de física térmica, você tem que ter em mente duas coisas. O conceito de temperatura. Eu gostaria que vocês colocassem aí, né, no chat, o conceito de temperatura com apenas a palavra-chave do conceito de temperatura, com apenas uma palavra. Imagina, olha só o que eu estou pedindo. Eu quero que você coloque o conceito de temperatura, a palavra-chave do conceito de temperatura, né? Então, tipo, você tem um conceito, eu quero que você expresse esse conceito com uma palavra. Esse é o desafio. Por quê? Porque se você enxerga a palavra principal do conceito de temperatura, você não erra o conceito de temperatura. Então, e aí? Qual é a palavra-chave do conceito de temperatura? Então, seria interessante que vocês colocassem mesmo, porque isso vai fazer com que apareçam as opções que no Enem, elas são os tais distratores. Não tem nada pior do que o bendito distrator, tá? Então, e aí, cadê? Tô esperando aí, cadê as palavras-chave? Uma palavra só. Temperatura com uma palavra. E aí, o que vocês acham que é a temperatura com uma única palavra? Eita, cadê? O pessoal tá... Bora, galera, escreve aí, uma palavrinha só. Tô não? Ué? Uai? Ah, tá aqui. Agitação, energia. Ah, massa. Heitor, grau de agitação das moléculas. Massa, olha só. Vocês colocaram muitas coisas legais, porém não é a palavra-chave. A palavra, não sei se vocês sabem, mas a temperatura, agitação é energia. Temperatura não é energia, tá? Grau de agitação das moléculas. Grau de agitação da... Então, grau de agitação das moléculas está associado à energia. Então, você parar para pensar, quando você pega um termômetro, né, que é o único instrumento que se mede a temperatura, e você precisa saber disso, que termômetro é um instrumento de medir temperatura, o termômetro, nele aparece o quê? Um número. Então, o conceito de temperatura é medida do grau de agitação das moléculas. É medida. Porque o grau de agitação das moléculas é energia. E a medida de
toda essa relação, né, que existe entre a agitação das moléculas, entre esse tal grau de agitação das moléculas, então o que você faz a leitura do termômetro é de um número. Então a temperatura é um número que indica o quê? A medida disso aí, da energia de agitação das moléculas. Então é por isso que você não passa a temperatura para ninguém, você não entrega a temperatura, você não recebe a temperatura, você não sente a temperatura. Você detecta a temperatura, você mede a temperatura, você não sente, você não dá, você não recebe. Temperatura é algo que é medido, e medir é comparar. Então, toda vez que falar em temperatura, lembre disso, é um número, é simplesmente uma medição, é uma comparação. A gente não entrega, a gente não recebe, a gente não sente, beleza? E o tal do calor? O calor, aí a energia, só que em trânsito. Então as pessoas confundem muito que falam que eu estou com calor. Então existe um erro aí, porque o calor não pode estar contido no corpo. O calor, para ele existir, precisa que haja um movimento dessa energia térmica. Então se o calor fosse esse controle aqui, né, como que esse controle seria o calor? A partir do momento que ele é passado de um objeto para outro, de um corpo para outro. Então, o calor é uma ação. Olha isso. Temperatura é um número que mede o grau de agitação das moléculas. E calor é a ação de transferir energia térmica de um corpo para outro, de transferir essa energia de agitação de um corpo para outro. Então, por isso que a gente não consegue estar com calor, porque o calor não pode ser contido, uma vez que ele é uma ação de troca. Tá? Então, isso aparece muito no Enem. Então, porque a gente fala que está com calor, fala que um corpo está quente. Então, o calor, como ele não pode ser, ele não é algo que eu consiga sentir, porque envolve vários fatores associados às sensações. Por exemplo, você está na sua mesa aí, na sua cadeira, se tiver uma parte de madeira, uma parte de metal, se você colocar uma mão na madeira, outra mão no metal, ou colocar, né, as suas duas mãos em objetos diferentes aí na sua casa agora, provavelmente você vai perceber que um está mais, entre aspas, quente, outro está mais frio, mas isso não é o que de fato acontece. O que de fato acontece é que eles estão à mesma temperatura, se você botar o termômetro, eles vão estar à mesma temperatura, porque eles estão no mesmo lugar, trocaram calor durante muito tempo até chegarem ao equilíbrio térmico, e aí, né, então por que eu sinto que um está mais gelado que o outro? Olha só, sentir. A sensação não mede temperatura. Como vocês falaram, a agitação das moléculas, a medida da agitação. Molécula é algo microscópico. Então, como é que você pode falar que o seu tato é capaz de detectar uma medição microscópica? Não faz o menor sentido. Então, o que você está sentindo aí, na verdade, é uma troca de energia. Mas a sua sensação não necessariamente é igual à minha. Tá? Por quê? Porque cada corpo tem uma maneira de detectar. A sua mão, se ela for um pouco mais sensível do que uma outra mão, então você vai perceber algumas coisas diferentes. Então, você tem que estar muito atento que o calor é algo que é trocado, é uma ação de troca de energia, né, térmica, e que essa ação, para ela existir, nós precisamos ter uma diferença de temperatura entre os dois. Olha só, por que tem que ter uma diferença? Porque se é uma troca de energia, está saindo energia de um lugar para o outro, a tendência natural é que a energia saia do corpo de maior temperatura, ou seja, de maior grau de agitação de moléculas, para um que tem menor grau. Por quê? Porque é a natureza. A mãe natureza, a física não é uma ciência exata, a física é uma ciência da natureza. Então, a mãe natureza ela é extremamente inteligente e ela não desperdiça a sua energia em vão. Isso vai fazer com que sempre a natureza faça com que a energia saia de um corpo mais energético para o menos energético. Então, o calor, a tendência é sair do corpo de maior temperatura para o de menor. Por que eu estou falando tendência? Sair não, trocar, né? Por que eu estou falando tendência? Porque nós temos máquinas que elas fazem o contrário, de menor para o maior, mas por isso que nós temos motor, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas e calor é uma ação de troca de energia térmica. E como que essa troca de energia térmica pode acontecer? Aqui, não sei se vocês já estudaram o tal do que macete, que mole. Aqui a ideia não é falar sobre isso. Aqui a ideia é falar
de como essa troca acontece e não calcular essa troca. Hoje nós vamos nos preocupar com como essa troca ocorre. E essa troca ocorre de algumas maneiras, né? A primeira forma de trocar calor, nós temos troca por contato, convecção e também temos uma troca por irradiação. Então, a primeira troca que a gente tem que ter em mente é a troca de contato. Então, como o próprio nome diz, contato. Cara, para ter a condução, você precisa ter o contato com o outro corpo. Só que presta atenção, esse outro corpo pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, se você parar para analisar, a condução, ela acontece em sólidos, líquidos e gasosos. Você bota a mão na água, você está sentindo, olha eu de novo falando do sentindo, mas preste atenção no tal do sentir. Você está percebendo, né, que a água pode estar mais fria ou mais quente, só de colocar a mão na água. Se você, né, se está passando um ventinho frio, você, consegue perceber que tá um pouco frio. Lembra? É uma percepção, não quer dizer que representa a realidade física, tá? Mas então a condução ela acontece tanto em sólidos, líquidos e gasosos. Mas onde que ela é mais efetiva? Onde ela é mais importante, onde ela é mais impactante? A condução ela é mais efetiva, ela é mais importante, ela é mais impactante quando você tem moléculas mais próximas. Então a condução ela é fundamental, ela é imprescindível em sólidos. Então a condução ela se dá muito melhor em sólidos do que em líquidos ou gases. Mas ela acontece em todos os estados da matéria. Porém, o contato, para ele ser mais eficaz, ele vai ser mais eficaz apenas em sólidos, tá? Então, condução é quando você tem a passagem de molécula para molécula, né? Por isso que vocês falaram agitação das moléculas. Então, uma molécula agita, ela agita e transfere a agitação para outra. Então, ela não precisa bater na outra. Ela vem chegando cada vez mais perto e a outra vai vibrando junto. E aí ela pode, né, as moléculas podem literalmente uma se chocar com a outra, claro, mas só o fato dessa passagem dessa energia de uma molécula para outra molécula, isso crava a condução. Já foi tema do Enem, uma das opções. Condução é a passagem de calor de molécula para molécula, tá? E ocorre efetivamente em objetos mais sólidos, beleza? Com contato direto. E aí, o que acontece? Você tem objetos que conduzem calor mais rápido, tá? Não é que conduzem mais calor, porque as pessoas têm a mania de falar o seguinte: o metal conduz mais calor que a madeira. Cara, isso fisicamente está errado, porque a condução de calor ela se dá com o passar do tempo. Então, quando você tem calor associado ao passar do tempo, então você tem a energia e o tempo. E energia e tempo. Energia e tempo. Se a gente voltar aqui, eu vou até aumentar de novo aqui, porque falaram aí que ficou meio... Ó. Vou chegar um pouquinho para cá. Não sei se vai ficar... Olha só. Energia e tempo. Olha essa primeira equação aí, galera. Energia e tempo. Potência. Então, a troca de calor por condução, olha só, estou falando em troca de calor e já de cara já apareceu a primeira equação. Então, quando você fala em troca de calor por condução, ela se dá durante um certo intervalo de tempo, não é instantâneo, não é coloquei a mão, já esquentou tudo de uma vez, todas as moléculas. Isso vai passando de molécula para molécula, isso requer um certo tempo. Isso faz com que quando apareça condução, apareça ou a ideia dessa equação ou essa equação propriamente dita. Então, condução é uma troca de calor que acontece de molécula para molécula e leva um certo tempo. Isso a gente fala o tal do fluxo de calor, que é muito mais efetivo em sólidos. E aí você fala assim, caramba, então pera, o metal e a madeira, se a gente esperar um longo intervalo de tempo, os dois, ao final dessa espera, estarão à mesma temperatura. Porém, o metal, ele conduz calor mais rápido.
porque ele tem propriedades que favorecem essa condução térmica. Então, muito cuidado nessa coisa de condução de calor, tá? A condução de calor, então, ela é né, ela é mais favorecida em objetos metálicos, e aqui você tem o calor passando de molécula para molécula. Pessoal, vê se até aí tudo bem. Tá tranquilo? Sim? Então tá. E aí, agora eu vou trazer o seguinte. Nós tivemos a equação, essa de potência, energia, qualquer que seja ela cai infinitamente na prova do Enem, tá? Tanto na teoria quanto diretamente fazer a conta. Agora, essa equação de fluxo de calor que eu vou te mostrar agora, caiu apenas 2 vezes no Enem. Lembra? Eu analisei mais de 400 questões, né? Analisei todas as provas do Enem e ela caiu 2 vezes. E uma dessas, né, dessas aparições foi recentemente, tá? E aí nós temos o seguinte: quando o calor vai passando de molécula para molécula, vou deixar aqui na tela aqui para ficar mais fácil. E aí, quando o calor é passado de molécula para molécula, aí você fala: meu Deus, Armstrong, você falou que não precisava decorar a fórmula. Olha essa fórmula aí que eu vou ter que decorar. Calma. Na prova de 2023, essa fórmula estava na prova. Estava lá na questão. Você só precisava saber usar. É aquilo que eu disse desde o início da aula. Não adianta nada você decorar a fórmula se você não sabe para que serve. Tá? Não sabe usar, não sabe o conceito por detrás. Então, na questão do Enem de 2023, tinha uma questão falando sobre isso e essa fórmula estava na questão. E aí, você só precisava substituir os valores para entender a matemática da coisa. E aí, vamos lá. O que diz cada coisa? Bom, lembra, condução é troca de calor de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Se você olhar aí na nossa imagem, nós temos, né, um termômetrozinho vermelho e um termômetrozinho azul. Significa que o calor está fluindo do termômetro vermelho para o termômetro azul. O termômetro vermelho é o de maior temperatura, o de azul é o de menor temperatura. Então, há um fluxo de calor aí passando pela parede. Só que essa parede, né, ela tem uma certa área, por isso esse A. Então, se você parar para pensar, pense em boca do fogão aí da sua casa. Se você parar para pensar, à medida que você vai aumentando a área da boca do fogão, você consegue, né, enviar mais energia térmica para o que você quer aquecer. Então, quanto maior a área, quanto maior a boca do fogão, mais energia você consegue disponibilizar. Isso é bem óbvio, né? Tipo, se você bota numa boca pequena, vai demorar para esquentar. Se você aumenta a boca, esquenta mais rápido, né, a boca do fogão. Então, isso você não precisa ficar decorando. Você pode usar a sua casa como referência. Então, esse A aí é a área por onde o calor vai passar. Esse C é a espessura. Por exemplo, se você tem uma parede muito espessa, né, muito grossa, você vai fazer com que o calor demore mais para passar. Isso vai dificultar mais o fluxo de calor. Por isso esse Czinho aí é a espessura. E a constante K é a constante do material que é feita a parede. Então, na prova do Enem, isso, tudo que eu acabei de falar, estava descrito. Estava lá, bonitinho, com seus respectivos valores. Você só precisava saber aplicar isso na questão. E essa questão está no material. E aí, e lembrar também que o calor fluido de maior temperatura para o de menor. Porque se você troca isso aí, tá? Pode aparecer lá na prova do Enem um sinal lá que pode te levar ao erro, tá? Lembra sempre que o calor fluido de maior temperatura para o de menor. Então, esse fluxo aí entre as extremidades de um lugar para outro é calculado por essa equação, que caiu 2 vezes apenas na prova do Enem. A última foi recentemente, tá? E a questão estava lá, a fórmula estava lá, era só para você aplicar, beleza? Então, condução passa de molécula para molécula, leva um certo tempo. E outro detalhe, galera, outro detalhe mais importante ainda. Você precisa ter noção. Se eu estou falando que a condução é a troca de calor que passa de molécula para molécula, você tem que entender que se não há molécula, não há condução. Então escreve para mim aí no chat onde não há molécula. Então qual lugar onde não haveria a condução?
onde não haveria condução? Escreva aí no chat aí. Boa! Isso aí, Heitor. No vácuo não há condução, não tem molécula. Existe condução no sólido, existe condução no líquido. Então, o que eu estou falando é o seguinte: condução é uma forma de se trocar calor. E essa forma acontece num certo meio. Pode ser o meio sólido, pode ser o meio líquido, pode ser o meio gasoso, que é o que nós, né, no ensino médio, a gente para por aqui. Mas no vácuo não existe a condução, é impossível existir a condução pelo conceito de condução, que o calor precisa passar de molécula para molécula, beleza? E aí, mas aqui, né, falando do material que compõe, né, uma panela, nós temos aí a parte de metal e a parte de plástico. A parte de metal, por ela ser mais condutora do que a parte de plástico, isso favorece a rapidez. Então, sempre assim, sempre que algo esquenta mais rápido, é porque ele tem um maior fluxo de calor, ele tem uma maior potência térmica. Olha o vocabulário, potência térmica, beleza? Bom, então a condução, ela basicamente se resume a isso, tá? Aí temos as imagenzinhas. Aqui, deixei um espaço para vocês fazerem algumas anotações, algumas dúvidas, caso vocês tenham depois. Pode dividir comigo, estarei à disposição para responder as dúvidas de vocês. Mas condução é a nossa primeira forma de trocar calor. A segunda forma de trocar calor, então presta atenção, estou enfatizando isso, forma. Você tem tipos de calor, que é o calor que acontece devido a provocando a mudança de temperatura, que é o quimacete que vocês já viram falar. Vocês têm o calor que promove a mudança de estado, que é o quimole. Então, isso, quimacete e quimole, é a quantidade de calor para um fim específico. Não é isso que eu estou tratando aqui. O que eu estou tratando aqui hoje é isso aí, calor sensível, calor latente. O que eu estou tratando aqui hoje é como que esse calor ele é passado, né? Como eu disse, as equações, os assuntos fáceis do Enem em física, mais de 80% dele é de teoria, então você precisa saber a teoria. Então, mais uma forma de trocar calor é a convecção. Nós temos, então, convecção. Vocês já ouviram em biologia não, perdão, provavelmente em geografia, correntes de convecção, correntes marítimas, isso está diretamente associado ao que eu vou falar aqui agora, tá? Então, presta atenção. Convecção é uma movimentação das massas, né, de fluido. Como assim não entendi nada? Entendi nada. Então, olha só. Quando você tem, por exemplo, uma corrente marítima se mexendo, a essa movimentação dessa corrente marítima, a gente fala que é por convecção. Se você tem, né, na previsão do tempo, uma massa de ar quente chegando, esse chegar da massa de ar quente, essa vinda é provocada por uma corrente de convecção. Então, convecção está associada ao movimento. Movimento de quê? De massa. Movimento de massa de quem? De fluido. O que é isso, Armstrong? Líquidos e gases. Então, convecção é a movimentação de líquido, é a movimentação de gás. Mas por que que o líquido vai se mexer? Por que que o gás vai se mexer? Do nada? Não. Olha só, você pode fazer a experiência, não sei se vocês já viram, vou falar aqui algumas situações e dar exemplos para vocês poderem fazer em casa também. Algumas cafeterias, elas usam correntes de convecção. Olha isso, cafeteria usa corrente de convecção para apresentar o seu café. Como assim apresentar? Sabe aquele café que bota lá na, né, faz aquele café, bota aquele copo bonitão, transparente, aí bota uns trem colorido lá, né, bota o leite, o café, aí o troço não se mistura, te dá uma colher para você misturar. O que que eles estão fazendo ali? Eles superaquecem uma coisa e deixam
bem geladinha, né? Ou não tão superaquecida, tá? Mas e daí, Armstrong? E daí é o seguinte, o ar quente, o líquido quente, como vocês mesmos escreveram aí, né, no chat, ar quente, líquido quente, né? Você tem agitação das moléculas. E quanto mais agitadas as moléculas estão, mais elas tendem a se afastar. E quando você afasta uma molécula da outra, quer dizer que você tem uma maior ocupação do volume. Então você tem um líquido ou um gás aquecido, ele vai dilatar. E se ele vai expandir, vai dilatar, então não sei se você lembra, mas vou mostrar aqui só para você ter noção. Olha só como é que as coisas começam a fazer sentido e você fala assim: nossa, não é possível. Ó, vou dar o zoom aqui, só para você ver a importância. Olha essa última equação aqui. Não sei se você lembra, mas essa equação de densidade, massa sobre volume, está entre as top 10 do Enem. Pode não aparecer para você, às vezes, usar ela, aplicar a fórmula, mas pode aparecer para você entender um conceito, que é o que eu vou usar agora. Então, a densidade, parece um P aí, um Rho, né? Massa sobre volume. Então, voltando aqui para baixo, para a nossa convecção, quando a gente fala em convecção, por que eu estou insistindo que é movimentação de massa? Porque o ar ou líquido quente, esses caras, eles vão expandir. Olha isso, que legal. Nossa, calma aí que eu vou falar sobre isso. Adorei a sua colocação. Então, vai expandir, vai ocupar um volume maior. Então, densidade é massa sobre volume. Se o volume aumentar, a densidade cai. Se a densidade cai, não sei se vocês lembram, o que é menos denso tende a subir. Então, líquidos quentes, gases quentes tendem a subir porque tem baixa densidade. Líquidos frios, gases frios tendem a descer. Então, o que acontece é o seguinte: se você pega um ar-condicionado, bota na parte de baixo da sua residência, a função do ar-condicionado é pegar esse ar que é quente, que você, né, vai trocando o calor com o meio e vai deixando o ambiente um pouco mais quente, porque você é uma fonte de energia térmica. Então, você vai deixando o ambiente um pouco quente. E aí, o que esse ar quente do ambiente faz? Só que se você bota o seu ar-condicionado na parte inferior, esse ar quente que está subindo não vai entrar no ar-condicionado. Seu ar-condicionado está na parte inferior. Aí você reclama que o ar-condicionado está com problema, sendo que o problema é você que não instalou no lugar correto. E na prova do Enem, cai direto isso. Você precisa saber onde instalar os aparelhos elétricos para que eles possam funcionar de maneira correta. Então, ar-condicionado sempre na parte superior, porque o ar quente sobe, entra pela parte de baixo do ar-condicionado, é refrigerado pelo ar-condicionado, né? E depois o ar-condicionado manda esse ar frio de volta. E o ar frio desce. Então a gente fica nessa troca, essa movimentação de massas, é uma corrente de convecção. Aí a Kevin disse, aqui na cafeteria que eu trabalho, a gente esquenta a xícara antes de servir o café, para evitar que o café, a temperatura... Olha isso. Isso, aí o que você está usando, Carolina? Você está usando a condução para favorecer o seu trabalho. Muito inteligente, porque você está usando a seu favor. Então, imagina, o seu cliente vai ficar, poxa, o café está quentinho, né? Tá na temperatura adequada para mim, e ele vai ficar muito feliz com isso. Tem algumas cafeterias, né, que a gente consegue, que eu já fui, né, já presenciei, eles colocam então o quê? Eles colocam, lembra, o ar quente tende a subir, o ar frio descer. Eles botam um leite bem geladinho, botam um café quente, bem quentão em cima, e aí você não favorece muito a mistura, porque o que é quente tende a ficar na parte superior, porque é menos denso. E aí eles jogam ainda um chantillyzinho lá por cima, né, a uma temperatura não tão quente para fazer 3 camadas. Então, isso favorece, porque agora, se você fizer o contrário, se você bota o café quente na parte inferior e bota o leite gelado na parte de cima, a mistura vai ser instantânea, vai misturar, né? E isso vai favorecer. Agora, se você troca, se você bota o quente em cima e o geladinho embaixo, isso vai demorar. Por isso que eles entregam a colher para você fazer a mistura lá. Isso é bem legal, isso é muito inteligente por parte das cafeterias. Olha só, usando a física a seu favor.
Ah, o congelador. Por que que os congeladores, que legal, né? Vou utilizar aqui. Você vai ver, vai se amarrar. E aí depois me fala como é que foi. É, e por que que normalmente congelador de geladeira fica na parte de cima? Aí vem alguém, Armstrong. Aqui em casa, meu congelador fica na parte de baixo, mas geladeira, o congelador é na parte de baixo. Aí é uma geladeira com a motorização diferente, tá? Mas quando pensaram em geladeira, então se você não pensar no congelador da geladeira, pensar na geladeira como um todo, sem imaginar o congelador dela, você começa a enxergar o seguinte, que o que você quer que realmente fique gelado, a tendência é colocar na parte superior, tá? Por quê? Porque o ar quente sobe e o ar frio vai descendo. Então, o primeiro contato do ar frio com a geladeira é com o que está mais acima, na prateleira de cima. E aí é por isso que você não coloca verdura na parte superior da geladeira. Porque se o ar frio tem contato com uma verdura, você tem um ressecamento, né, desses alimentos. Aí os professores de biologia podem falar com mais propriedade sobre isso. Mas se você bota, né, as verduras na parte superior, na prateleira superior da geladeira, você vai danificar, você vai ter prejuízos alimentícios aí. Então, tá vendo? Tudo é justificado, tudo tem um motivo físico, e é isso que aparece na prova do Enem. E repara, não é sair fazendo conta, é entender os processos. E cai tanto por quê? Porque é seu dia a dia. É a Kevin fazendo café lá, é o Heitor entendendo, né, a diferença entre calor sensível e o calor latente. Então, é isso que você precisa ter em mente, tá? Essa relação conceitual. Então, temos o café, temos o ar-condicionado. Então, sempre com essa movimentação, nós temos as brisas, brisas marítimas, brisas terrestres. Então, as brisas marítimas e brisas terrestres também são movimentações de massas de ar. Tudo corrente de convecção. E repara, se é movimentação de massa de ar, se é movimentação de líquido, então precisa ter matéria. Então, mais uma vez, onde que a convecção não pode acontecer? Onde que a convecção, então, não acontece de forma nenhuma no vácuo. Então, condução não rola no vácuo. Convecção não rola no vácuo. Então, Ana, olha só, quando você começa a entender isso, cara, você não precisa decorar. Fala assim, cara, movimentou, o ar-condicionado está em cima porque tem um motivo. Qual é esse motivo? Qual é a justificativa física? Ah, porque que o aquecedor fica na parte de baixo. Poxa, eu fui viajar e tal, né, e percebi que no lugar onde eu fui, os aquecedores ficavam embaixo, porque o ar quente, né, o ar quente ele sobe, então eu boto o aquecedor embaixo para que ele possa subir, aquecendo todo o ambiente, tá bom? Então nós temos essa relação física, e é isso que costuma aparecer na prova do Enem. Aí no material que eu preparei para vocês, eu deixei a movimentação das massas de ar, colocando que o ar quente sobe, que o ar frio desce, tá? Deixando aqui também mais espaço para que você possa fazer anotações, questionamentos e mandar para mim. Vocês estão no grupo, tem aí meu número, então vocês podem ficar à vontade, tá? De mandar dúvidas. E, Damiano, eu estava até pensando, não sei o que, que você acha, né? Da gente montar grupos assim, um grupo de física, um grupo de biologia, né? Não sei o que, que você acha, para a gente direcionar os alunos para que eles possam tirar dúvidas com a gente, né? Uma coisa mais específica, né? Aí depois você fala para mim o que, que você acha dessa possibilidade aí, tá? E aí, e por fim, galera, irradiação ou radiação. Bom, já caiu no Enem, e os alunos não sabiam o que estava se tratando. Não sei se vocês sabem, como eu disse aqui no início, você é uma fonte de calor. Você não precisa escolher, não é uma escolha sua, isso é a natureza. Como assim a natureza? Não sei se vocês lembram, mas nada no universo, nenhuma molécula que existe no universo consegue ficar completamente parada, consegue chegar no zero absoluto. Isso é uma temperatura hipotética, tá? Que Lord Kelvin estabeleceu no seu experimento lá. Então, o que nós temos é o seguinte, que se tudo no universo, todas as moléculas se mexem, e vocês falaram que a agitação das moléculas tem a ver com temperatura,
Então, tudo no universo tem uma temperatura diferente, maior do que o 0 Kelvin. Então, tudo no universo está trocando calor com alguma coisa no universo. Isso significa que tudo que existe no universo irradia calor. Não é que você quer, é o fato de só estar acima do zero absoluto, ou seja, tudo que está acima do zero absoluto. Então, tudo que existe no universo irradia calor. E essa irradiação é uma forma de calor que se dá através de ondas. Então, a sua molécula lá vibra e toda vibração ela dá origem a uma onda. E essa vibração das moléculas térmicas dá origem a uma onda que não é uma onda qualquer, tá? É uma onda eletromagnética. Então você, eu, o celular, o computador, tá tudo emitindo ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas, elas são divididas em vários tipos, tá? E a onda que nós emitimos, tá? Vou falar aqui algumas para ver se vocês conseguem perceber. Ó, nós temos o raio-x, o ultravioleta, o infravermelho. Qual onda que nós emitimos? Raio-x, ultravioleta ou infravermelho? Qual que vocês acham que nós emitimos em forma de calor? Raio-x, infravermelho ou ultravioleta? Ó, nós emitimos o infravermelho, tá? Então, o ultravioleta é uma fonte uma emissão de radiação um pouco nociva, né? Em outros momentos a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, mas nós emitimos o infravermelho. Não é uma escolha, nós não vimos. Né? A gente não consegue ver, a gente não consegue sentir, mas é o que nós emitimos. Eu falo que a gente não consegue sentir porque tem que ficar claro isso, que a sensação às vezes nos engana, por isso que eu estou deixando claro isso. Então o Enem perguntou isso. Quais das ondas abaixo o corpo humano é possível emitir? Então, se você não soubesse que era o infravermelho, era uma questão a menos, tá bom? E quando a gente fala em emissão de onda pelo corpo, através do grau de agitação das moléculas, essa onda é emitida por irradiação. Então, se é uma onda, se ela é emitida, basta que as coisas se agitem, então não precisa de meio para se propagar, não precisa de matéria, porque é uma onda, só uma onda que ela vai se propagar. Então a irradiação é a única forma de calor que se propaga no vácuo. Ela se propaga aqui, está se propagando aqui em casa agora, aí na sua casa agora. Então, por exemplo, a Andiane, ela está irradiando calor agora, tá? Que é o tal do calor humano que as pessoas costumam falar. Está irradiando calor agora, tá? E esse calor que você está irradiando, Andiane, então é um calor, né, através de uma onda de infravermelho, uma onda eletromagnética, que ela pode se propagar no vácuo, mas ela se propaga aqui também. E aí tem uma coisa que as pessoas falam muito errado, assim, que é uma coisa que o Enem gosta muito, eu até botei no exercício para vocês, que é sobre aquecimento de objetos claros e objetos escuros. As pessoas falam, poxa, tá quente, então não vou usar uma camisa preta. Aí a justificativa é, não vou usar uma camisa preta porque ela esquenta mais que a branca. Então, o erro tá aí. O preto não esquenta mais que o branco. O preto esquenta mais rápido. Faltou uma palavra. Então, o preto esquenta mais rápido que o branco. Porém, ele também esfria mais rápido que o branco. Então, você tem esse tipo de situação. E o Enem cobra isso, tá? Então, para física, esquentar e esfriar é tudo uma coisa só, é trocar calor. Então, se o preto esquenta mais rápido, ele esfria mais rápido que o branco. Se o branco demora mais para esquentar, então ele também demora mais para esfriar. É por isso que quando você for viajar para regiões frias, né, regiões onde você tenha que usar roupas muito intensas com relação ao frio, é interessante que você use roupas claras. Por quê? Porque as roupas claras demora mais para aquecer, mas demora mais para esfriar também. É por isso que quando você vai esquiar, não sei quem já teve a oportunidade, mas lá o pessoal só usa roupa clara. Ninguém está esquiando de roupa preta, tá? Não existe isso, tá bom? Então, porque isso favorece a rapidez da perda de calor, tá bom? Então, a irradiação é a troca de calor que acontece, né,
mais precisamente através de ondas, e pode acontecer em todos os meios, inclusive no vácuo, beleza? Mais aqui, um lugar para vocês fazerem as anotações, colocarem suas dúvidas. E aí, né, como a gente demorou um pouquinho para começar, eu posso fazer aqui duas questões com eles? Dá tempo? Tô aqui, Tá, claro, tranquilo. tranquilo? Rapidinho aqui, ó. Essa última, desculpa aí, porque, né? Ó, nós temos aqui uma questão, rapidinho aqui, é um pouco de teoria, só para a gente se organizar aqui, ó. A questão é essa aí, tá na tela. Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho. Pronto. Questão do Enem. Só para vocês terem noção do que costuma aparecer. Um tempinho aí para vocês fazerem a leitura. E colocarem a resposta aí no chat, só para a gente ter essa ideia. Esquiar em Aspen para praticar. Boa, Roberto, isso aí. Enquanto a gente não esquia lá, né? Vamos passar primeiro, né? Enquanto a gente fica aqui, vamos só lembrar da teoria. Então, ó, uma cafeteria, olha aí, o pessoal da cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de plástico, né, e casca de café. E aí, embora ela seja comercializada a um preço considerado alto, quando comparado ao de um copo de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levarem o café quentes servido em um outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. Quais duas, quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação do copo descartável? Ó, começaram a responder logo. Boa! Isso aí. Então, ó, Enem, recente, uma prova do Enem recente aí, só para você ter essa noção de como as coisas funcionam, tá? Então, mais uma vez, aqui no material, eu coloquei apenas duas questões de conta, foram as únicas duas que caíram sobre esse assunto, e as únicas duas que caíram sobre esse assunto foram questões utilizando a equação, tá? Que eu disse a vocês ali. E aí, aqui, ó, a segunda equação para que a gente possa fazer, equação, não, perdão, a segunda questão para que a gente possa fazer, é essa daqui, falando na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração do fluxo de calor da brisa marítima. Bom, mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que interfere, né, que transfere, perdão, para ela a energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade. Dessa maneira, a condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas, né, que trocam energia. Tá aí, brisa, ilha de calor e sol. No processo de fortes chuvas, né, há dois mecanismos dominantes de calor, entre o sol e a ilha, e entre a ilha e a brisa. Sol e ilha e brisa. E aí, qual a diferença entre C e D no item anterior? Boa, vamos voltar aqui. Item anterior, C e D. Ter alta condutividade térmica. Ah, tá. É porque, olha só, o copo, qual a diferença da cafeteria? O, o copo, se ele tem uma, ó, se o mau condutor térmico aumentar o resíduo biodegradável, ter baixa condutividade térmica, resíduo. Ó, repara que a C, ele aumenta o resíduo biodegradável. A D diminui o resíduo biodegradável. Então, o detalhe está nessa parte aí, de aumentar e reduzir o resíduo. Conseguiu perceber, Ana? O detalhe dessa questão está aí, ó. Porque a primeira parte, você viu que ele escreveu, né? Escreveu de um jeito diferente. Ser um mau condutor e ter baixa condutividade. E aí aqui a 2, olha que doideira. Ele quer entre
O Sol e a ilha e a brisa. E aí? Sol, a outra, qual, Heitor? Essa aqui que nós vamos fazer agora? A letra anterior é a letra D, né? E essa daqui? Ouviu aí qual era a anterior? E essa daqui? Tá vendo? Olha os referenciais que nós precisamos adotar. Olha os referenciais que nós precisamos adotar. Preste muita atenção nesse referencial aí, porque às vezes você erra a questão por conta do referencial. Então aqui é entre Sol e ilha e brisa. Sol e ilha e radiação. Sol, ilha e radiação. E brisa, brisa, né? E ilha, convecção. Tudo bem? E a anterior foi a letra D. Tranquilo, pessoal? Então me despeço aqui de vocês, tá? O material está aí, todas as questões têm resposta e resolução. Me coloco à disposição para estar aqui tirando dúvidas caso vocês tenham essa necessidade. Obrigado, beijo grande e nos encontramos por aí.